A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para trazermos o oitavo fruto do Espírito, que é a mansidão. O Senhor Jesus, Ele nos chama para sermos diferentes. E quando falamos do fruto do Espírito, precisamos olhar para dentro de nós para verificarmos se realmente estamos produzindo frutos bons. E quando se fala da mansidão, nós precisamos olhar realmente no profundo do nosso coração, para dentro da nossa alma, para vermos se nós temos realmente este fruto. Porque uma pessoa que possui a mansidão, ela é aquela pessoa que tem autocontrole. Ela passa pelos vales, pelos desertos, por situações difíceis e ela não se deixa abalar por nada, porque a diferença de mansidão é uma pessoa que não possui um espírito manso, mas um espírito irado. E precisamos olhar para dentro de nós. Será que nós temos sido igual Cristo, mansos e humildes? Muitas das vezes, quando somos confrontados com a palavra do Senhor, é como se nós estivéssemos diante do espelho. O espelho, ele reflete aquilo que está diante dele. E a palavra de Deus, ela traz à tona tudo aquilo que está dentro de nós. E muitas das vezes a pessoa acha que ela está caminhando corretamente no caminho do Senhor, mas não possui um espírito manso, possui um espírito iracundo, aonde qualquer coisa tira ela do sério. E é preciso realmente haver mudança. É preciso haver transformação. Porque se nós não formos transformados pela palavra do Senhor, jamais entraremos no reino de Cristo. E a própria palavra do Senhor, ela diz que Deus ele não opera na ira. Por isso, quando temos o fruto do Espírito em nossas vidas, nós somos mansos. Nós somos moldados pela palavra do Senhor. Não viveremos igual ao mundo, com o espírito agitado, com o espírito bravio, com o espírito pronto para qualquer coisa. Estarmos debatendo, estarmos irados. E precisamos ter mudança, porque o Senhor, Ele é manso e humilde de coração. E precisamos ter a mansidão para que possamos até mesmo ter uma vida longa, porque quando somos mansos, nós suportamos muita coisa que vem contra nossas vidas. Nós não deixamos nos abalar, nós não tomamos atitudes precipitadas, porque uma pessoa que tem um coração irado, que não tem autocontrole,
Qualquer coisa abala seu ânimo. Mas quando temos a mansidão, temos a paciência. E quando temos a paciência, nós temos a esperança. Nós sabemos esperar o momento de falar, o momento de agir, o momento de fazer, de tomar uma atitude. E um espírito acelerado, um espírito agitado, as pessoas que têm um espírito agitado tomam atitudes precipitadas. E as atitudes precipitadas levam muitas das vezes para o abismo. Muitos, se a gente olhar aí no mundo, aí fora, a pessoa que não tem mansidão, qualquer palavra irrita. E vamos mais a fundo. Muitas das vezes a pessoa, só de ouvir uma palavra, um gesto, ela já toma como afronta, ela já espera tomar uma atitude, até mesmo para iniciar uma briga. Mas aquele que tem um espírito manso, aquele que possui a mansidão, ele observa tudo, pensa e vê que caminho ela pode tomar. Ela não toma uma atitude precipitada. A pessoa que possui a mansidão, ela não age de qualquer maneira. Ela não sai como um desvairado e começa a agir de qualquer maneira. Então, quando o Senhor fala a respeito do fruto do Espírito, Ele nos chama para que venhamos beber da fonte da água da vida, para que possamos realmente ser lavados, transformados e diferentes do mundo. Precisamos analisar isso. Precisamos saber que quando estamos andando pela palavra do Senhor, nós somos diferentes. Nós não andamos segundo o curso do mundo. E se nós formos olhar para dentro dos lares, nós vemos mulheres iracundas, mulheres iradas, homens sem paciências, homens que tomam atitudes que muitas das vezes deixam marcas, deixam feridas na alma da sua família. Mulheres que não conseguem ter autodomínio, não conseguem ser mansas, tomam atitudes que muitas das vezes lhe custam o casamento, lhe custa o seu lar, porque não sabe ter paciência, não sabe ser mansa muitas das vezes. E o Senhor, Ele nos chama para que sejamos diferentes. Ele nos chama para que possamos realmente andar segundo a palavra do Senhor. E é necessário realmente estarmos caminhando com Cristo para aprendermos com Ele. Precisamos ter um espírito manso. Precisamos ser submissos a Cristo. Porque senão, nós não herdaremos o reino de Deus. Podemos até pegar aquela palavra que diz que temos que nos tornar igual uma criança. Uma criança, muitas das vezes, uma criança pequena, muitas das vezes ela é corrigida, muitas das vezes ela apanha, mas devido ter um coração puro,
Um coração manso, ela chora, ela apanha, ela chora, mas depois você pega ela no colo, você brinca, ela dá risada, ela já esqueceu aquele momento ruim. Mas a pessoa que não tem a mansidão no seu espírito, ela age de qualquer maneira. Vamos olhar um exemplo no trânsito. Quantas pessoas, por possuírem um espírito de ira, um espírito que não é manso, às vezes ela leva uma fechada no trânsito, ela já parte para a ignorância. Muitos que às vezes estão armados vão atrás daquela pessoa que fechou ela no trânsito, até tiram a vida daquela pessoa. Então, quando a palavra do Senhor, ela nos diz do fruto do Espírito, ela está nos chamando para que sejamos igual a Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. Cristo foi humilde e manso de coração. Cristo, ele sendo filho de Deus, ele não usurpou andar como tal na terra, mas ele simplesmente ele demonstrou humildade, principalmente se a gente olhar, ele nos deu exemplo na noite da Santa Ceia, naquele momento que ele lava os pés dos seus discípulos. E ele diz assim: vocês me chamam de mestre e eu sou, mas eu vos mostro que aquele que é maior é aquele que serve. Isso é ter um coração humilde, um coração transformado, um coração manso. Não uma pessoa que na sua ira ela toma atitudes sem pensar. E é preciso realmente crer na palavra do Senhor para que sejamos transformados. Estamos numa caminhada em direção ao reino celestial. E não podemos esquecer que a porta é estreita. Não podemos esquecer que o caminho é apertado. O Senhor nos chama para que sejamos transformados. O Senhor nos chama para que nós não andamos segundo o curso do mundo, mas sim segundo a palavra do Senhor. Quando a pessoa ela tem a mansidão, quando ela é corrigida, ela para, analisa e reconhece o seu erro. A pessoa que tem o fruto do Espírito, que é a mansidão, ela está pronta para ouvir e ela está pronta para tomar a direção certa. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por atitudes mal pensadas, porque atitudes mal pensadas causam prejuízos, causa transtorno, causa amargura e muitas das vezes, por falta de mansidão, a pessoa chega a tomar uma atitude
que ela vai se arrepender para o resto da vida. Às vezes, por não querer ter paciência com a família, muitos abandonam o seu lar, porque acham que lá fora vão encontrar coisa melhor. Mas ela não olha para dentro de si, que muitas das vezes ela não quer ser repreendida em seus erros que ela comete, e ela vai buscar uma ilusão fora do seu lar. E quando a pessoa ela é mansa, ela olha para os problemas familiares, ela procura consertar, ela procura corrigir o erro dentro da sua casa. Porque o coração manso, ele é um coração calmo. Ele não age na agitação do momento. Não age diante de situações adversas com brutalidade, mas age lembrando que a palavra do Senhor é aquela que nos ensina. E quando a pessoa tem o coração manso, ela para e pensa antes de agir. Ela lembra da palavra do Senhor e ela anda na retidão. Por isso, o Senhor, Ele nos ensina a caminharmos através da Sua palavra. E precisamos realmente ter um coração manso para que possamos contemplar a face de Cristo. Que você venha meditar, né, neste momento, nesta palavra, e verificar como é o teu espírito. Se você tem um espírito manso ou você tem um espírito agitado. Olhe para dentro de si, porque a pessoa que tem um espírito manso, até para falar, ela para e pensa e não fala de qualquer maneira, não fala o que lhe vem à boca. Ela age segundo a verdade, segundo a sinceridade, que não vai ferir o seu próximo, não vai ferir a sua família, não vai ferir seu esposo, seus filhos e não vai até mesmo tomar uma atitude que pode trazer uma destruição para dentro do seu lar. Medite nesta palavra e guarde esta palavra no teu coração, porque ela é fonte de vida. Amém? Que Deus te abençoe e que te dê um coração manso. Fique na paz do Senhor Jesus.